Dando continuidade ao estudo da jurisdição, nós veremos hoje as características da jurisdição. Na verdade, nós veremos hoje diversos institutos tangenciais à jurisdição. Um deles, um dos tópicos são as características da jurisdição. E a primeira destas características da jurisdição é a inércia da jurisdição. A jurisdição é, portanto, uma função inerte do Estado. Isso está associado, meus amigos, à ideia de liberdade individual. Acaba sendo, portanto, um contraponto à ideia do acesso à justiça que nós estudamos aqui, lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, uma garantia fundamental do processo, o acesso à justiça, de que não haverá restrições de acesso ao judiciário. Nós veremos, inclusive, aqui uma característica que é a inafastabilidade da jurisdição. Pois bem, de um lado nós temos o livre e universal acesso à função jurisdicional. De outro lado, em compensação, como contraponto, como eu lhes dizia, só vai à justiça, só procura a função jurisdicional como demandante quem quer. Porque a função jurisdicional, ela é inerte. O Estado, entendido como um terceiro imparcial, desinteressado, portanto, na resolução dos conflitos, o Estado não é uma das partes, é um terceiro imparcial, ele não pode, pelo menos como regra, dar início aos procedimentos, dar início aos processos. É célebre um jargão forense, ne proceda iudex ex officio. Não se procederá em juízo de ofício. Ne proceda iudex de ofício. Não se procederá em juízo de ofício. O que consiste também é chamado como sendo o princípio da demanda. Princípio da demanda ou princípio dispositivo. Esse princípio da demanda ou princípio dispositivo está representado no artigo 2º do CPC. O processo começa por iniciativa da parte. Essa primeira metade do artigo 2º é que nos interessa aqui nesse momento. O processo começa por iniciativa da parte. Logo, a função jurisdicional é inerte. Quem provoca o poder judiciário é a parte interessada, o demandante, o autor do processo de conhecimento. E aí, uma vez que o Estado juiz ele é chamado a exercer jurisdição, a segunda metade do artigo 2º está mais associada a uma outra característica, que é da inafastabilidade. E aí os senhores verão, ó. E o processo se desenvolve por impulso oficial. O desenvolvimento por impulso oficial significa que não compete à parte, ou o desenvolvimento do processo não depende necessariamente de um impulsionamento da parte. O Estado juiz pode dar andamento ao processo de ofício. Dar andamento ao processo de ofício ele pode. O que ele não pode é dar início de ofício ao processo. Por que ele não pode dar início ao processo de ofício? Pela inércia da jurisdição, em respeito à liberdade individual, vai a juízo quem quer. E por que ele pode dar andamento aos processos de ofício? Porque ele, Estado, foi chamado a prestar jurisdição. O desempenho da função jurisdicional é uma função estatal, de interesse público. E aí, se a parte interessada lhe provocou a desempenhar uma função estatal, e aí passa a ser, portanto, um interesse coletivo
o desempenho de uma função pública, e aí sim ele pode dar andamento. Nós temos ainda uma terceira parte desse dispositivo, a parte final, salvo as exceções previstas em lei. Então nós temos uma ideia geral, que é a inércia. O Estado não pode dar início aos processos de ofício, é a regra geral na imensa maioria dos casos. Mas em algumas poucas hipóteses, eu vou trazer aqui as hipóteses excepcionais para vocês, previstas no CPC, e os senhores verão, já adianto, como característica dessas hipóteses, que não há uma lesão intrínseca à parte contrária nessas hipóteses. Quer ver? A primeira das hipóteses em que o juiz pode começar de ofício um processo é a da restauração de autos. Verificado o desaparecimento dos autos, seja eletrônico ou não, pode o juiz de ofício, também qualquer das partes ou o Ministério Público, se for o caso, promover-lhes a restauração. É um processo próprio, um processo de restauração de autos. Esse o juiz pode começar de ofício. Mas vejam, aqui ninguém vai ser condenado, não vai ter uma providência jurisdicional em desfavor de outrem. Ok? Uma outra exceção em que se admite, que a lei admite um desenvolvimento inicial de ofício pelo juiz. Artigo 738 do CPC, procedimento da herança jacente. Herança, direito sucessório, os senhores verão, salvo engano, lá pelo 7º, 8º período, então vamos devagar com andou, tá? Nos casos em que a lei considere jacente a herança, o juiz em cuja comarca tiver domicílio falecido procederá imediatamente à arrecadação dos respectivos bens. Então veja, a lei prevê que o próprio juiz pode imediatamente, então de ofício, sem provocação, proceder à arrecadação. A consequência da declaração de jacência da herança é justamente a arrecadação dos bens. Então a lei está prevendo que o juiz pode tomar essa atitude. E aí, muito resumidamente, o que é essa tal de herança jacente? É a situação fática na qual o de cujus não deixa falecido, né? Então não há quem suceder. E aí, para a coisa não ficar de ninguém, a lei prevê com quem é que deve arrecadar os bens. É um procedimento próprio, o direito civil vai regulamentar como é que é essa coisa, como é que é esse procedimento, essa situação jurídica. Os senhores verão isso no momento próprio. Aqui é só para prever, os senhores verem que tem essa hipótese do juiz determinar de ofício. Mas se não for assim, teríamos esse fenômeno, como eu lhes disse, da coisa de ninguém, né? Coisa vaga. E aí, nesse mesmo raciocínio, o artigo 744, que é a arrecadação dos bens dos ausentes. Declarada a ausência nos casos previstos em lei, aí a ausência eu acho que os senhores já viram no começo do curso, salvo engano, né? No direito civil, no começo do direito civil. Então, declarada a ausência, o juiz mandará arrecadar os bens, a arrecadação dos bens dos ausentes, e nomear-lhes curador, na forma estabelecida na seção 1ª, observando-se o disposto em lei. E aí é o juiz que pode proceder ao início dessa fase de arrecadação de bens. São hipóteses excepcionais, na qual não há, vamos assim dizer, um sujeito passivo, não há um demandado, não há um réu na relação jurídica processual. Então, são situações, como eu lhes disse, excepcionais e que não há um prejuízo intrínseco ao sujeito passivo que venha a justificar a proibição de que o juiz não possa, portanto, iniciar de ofício o procedimento. Temos uma regra, princípio da demanda, princípio do dispositivo, que representa a característica da inércia da jurisdição, algumas hipóteses excepcionais em que o juiz pode começar de ofício. Algumas poucas hipóteses excepcionais. Vamos à próxima característica da jurisdição, que é a inafastabilidade. Inafastabilidade da jurisdição. Do que consiste a inafastabilidade da jurisdição? Uma vez provocado o Estado juiz ao exercício da jurisdição, isto é inafastável. Então ele não pode se eximir de julgar.
Então, nós temos, de um lado, como nós já vimos, o acesso à justiça, lá previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, como já trouxemos aqui. Deixa eu ver se eu pego para vocês. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que não admite restrições. Olha, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. No mesmo sentido, e aí nós fizemos as considerações redacionais quanto a esse ponto, o artigo 3º do CPC. Não se excluirá, então não restringiu a lei aqui, né? Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Então, o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. O artigo 3º do CPC nos passam a ideia de um livre e universal acesso à justiça, de que não haverá, portanto, restrição de acesso à justiça, tendo como destinatário todo o Estado, seja o legislador, o executivo e o próprio Poder Judiciário. Só que a garantia, essa característica, não para por aí. A inafastabilidade, ela se refere também ao próprio ato de julgar, ao desenvolvimento. Tá, o cara entrou, teve acesso à justiça. E aí, como é que faz? Será que o judiciário pode se eximir de julgar? Em bom português, objetivamente. Será que o juiz pode falar assim, ó, ah, não, essa causa é muito difícil, não vou julgar, não. Ah, não procurei e não achei solução. Não tem resposta na lei, não achei. Não vou julgar. Nós vimos que já evoluiu o estágio da arte quanto a isso. E aí nós temos aqui a tradicional vedação ao não liquer. O que é essa vedação ao não liquer? É uma regra consagrada no artigo 140 do CPC. O artigo 140 do CPC prevê que o juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Incumbe ao juiz, portanto, nós vimos a tarefa, a nova modalidade, a nova versão da hermenêutica jurídica, incumbe ao juiz construir a solução dentro da moldura do ordenamento jurídico. Se não há uma resposta pré-estabelecida pelo legislador, ele, juiz, julgador, que diante do caso concreto construa a resposta diante de todo o arcabouço jurídico. O artigo 4º da LINDB, ele também é um bom ferramental nesse contexto. Artigo 4º da LINDB. LINDB, meus amigos, é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ok? Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que na verdade é um decreto-lei, né? A LINDB é o Decreto-Lei 4657 de 42. LINDB. O artigo 4º prevê: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com analogia, costumes e os princípios gerais de direito. Esses princípios gerais de direito não tem o termo princípio ali não tem a conotação de princípio como nós vimos aqui nesse semestre, os princípios do direito processual, como devido processo legal, contraditório, não nesse sentido. Esses princípios gerais do direito ali são máximas do direito, como o direito não socorre a quem dorme, esse tipo de coisa. Então, essas máximas como vedação, não liquer, essas regras de experiência comum do direito, ok? Porque esses princípios que nós estudamos aqui são normas. Então, aquilo o juiz tem que aplicar de modo obrigatório, não de modo supletivo para complementar a lei. Se esse princípio geral do direito tivesse, se isso que nós estudamos no começo do semestre tivesse a conotação que está no artigo 4º da LINDB, eles teriam uma aplicação supletiva, uma importância secundária. Não é essa a visão, tá? Pois bem, o juiz não pode, portanto, se eximir de julgar. Em uma primeira leitura, não se pode criar óbices de acesso à jurisdição, não se pode restringir o acesso à justiça, e uma vez que se tem acesso à justiça, não se pode se eximir de julgar.
O juiz não pode se eximir de julgar. Isso tudo por quê? Isso tudo porque o Estado chamou para si o desempenho quase que com exclusividade, há um tempo era mesmo com exclusividade, o desempenho da função jurisdicional. Nós veremos que atualmente vem ganhando mais força a ideia da arbitragem. Eu vou bater um papo com os senhores sobre a arbitragem, mas o que importa aqui é o seguinte, que nós temos a vedação à autotutela. E como o Estado proíbe a autotutela nos artigos 345 e 346 do Código Penal, artigo 345 e 346 do Código Penal tipifica como exercício arbitrário das próprias razões, fazer justiça pelas próprias mãos. Então, a implementação de um direito que você supõe que é seu deve ser feito pela via do judiciário e não pela força. Né? Claro, pela via negocial, pela autocomposição, mas aí é ajuste de vontade. Quando não, as pretensões, a satisfação da pretensão, embora legítima, não pode ser satisfeita pela própria pessoa com base na força, como já foi outrora. O Estado, portanto, para um outro tópico que nós veremos ainda hoje, um outro tópico, né? O Estado, portanto, para alcançar a paz social, que é um outro tópico que nós veremos hoje, para evitar a proliferação de insegurança, que é cada um buscando a satisfação das suas pretensões, do seu direito, com base na sua própria força, no seu próprio domínio físico, econômico, político, social, seja lá qual for, o Estado chamou para si o exercício da jurisdição. Pois se o Estado chamou para si o exercício da jurisdição, que ele então não se exima de julgar. Não, o Estado não pode com uma mão prometer exercer jurisdição e com a outra tirar fora e se eximir de julgar. Esse é, portanto, o contexto que gira em torno da inafastabilidade da jurisdição. A terceira das características da jurisdição é a imparcialidade. A imparcialidade da jurisdição. Imparcialidade da jurisdição. O julgador deve ser imparcial. Deve ser um sujeito do processo desinteressado na solução do conflito. O julgador deve ser um sujeito do processo imparcial, desinteressado na resolução do conflito. É por isso que tradicionalmente o juiz ele é chamado de terceiro imparcial. O juiz é um terceiro imparcial. Por que terceiro? Porque ele não é nem par, nem autor, nem réu. Ele nem está no polo 1, demandante, nem no polo 2, demandado. Ele nem é sujeito ativo, nem passivo. Então ele é um terceiro, ele está no terceiro polo, vamos assim dizer. Ele é um terceiro e ele é imparcial. Ele deve estar numa posição equidistante. Ele deve estar na mesma distância do autor, na mesma distância do réu. Sem proximidade de interesses em relação a qualquer um deles. É assim que se demonstra a imparcialidade. Uma outra característica da imparcialidade é que o juiz não pode ter conhecimento privado dos fatos da causa. O juiz deve julgar a causa tendo conhecimento dos fatos da causa pelo processo. Os senhores ouvirão tanto falar o mundo dos fatos e o mundo do processo. Por meio das provas que os senhores estudarão aqui em processo civil 1, processo penal, por meio das provas que se produzem no processo,
as partes visam reconstruir os fatos como aconteceram. E o juiz, portanto, vai visualizar os fatos e da forma como o juiz visualizar os fatos é que ele vai julgar. Se o juiz tiver presenciado os fatos, ele não pode julgar. Ele pode, no máximo, aquele juiz, ser utilizado como um sujeito que tem um CPF, que tem um CEP, uma pessoa qualquer, como testemunha, porque ele viu os fatos. Se o juiz presenciou os fatos, ele não pode julgar, porque ele tem conhecimento privado dos fatos da causa. Ele tem conhecimento enquanto um agente privado, e ele não pode misturar o seu conhecimento privado com o exercício de uma função pública. Então isso está inserido na ideia de imparcialidade. Senhores, nós estudaremos dos sujeitos do processo, melhor a figura do juiz. E quando do estudo da figura do juiz, nós veremos que um dos vícios que maculam a atuação do juiz no processo é a parcialidade. Aqui tem que ter cuidado, né? Porque o correto é a imparcialidade. A partícula in geralmente nos remete à ideia de negação, né? Algo que não deve acontecer. Aqui é ao contrário, a imparcialidade é o correto e a parcialidade é o errado. E como exemplo, como espécies de imparcialidade, nós temos os fenômenos de impedimento e suspeição. Impedimento e suspeição. Então, o juiz impedido é um juiz parcial, não pode julgar. O juiz suspeito é um juiz parcial, não pode julgar. É um juiz que está mais próximo de uma das partes. É um juiz que não é desinteressado como deve ser. É, portanto, um juiz interessado na solução da causa. E aí a lei vai proibir ele de julgar. Os senhores encontrarão isso, e aí vamos deixar para ver isso no momento próprio, e não compensa nem trazer aqui, até porque o artigo é extenso. Artigos 144 e seguintes do CPC. Esse SS ali é a sigla de seguintes. É comum os senhores encontrarem. Então, 144 SS, 144 e seguintes, a partir do 144 do CPC. Só um pitacozinho assim. No impedimento, há uma presunção absoluta de parcialidade. Na suspeição, há uma presunção relativa de parcialidade. Então, podemos dizer que o impedimento é mais grave que a suspeição. Pronto, já só para dar uma diferenciada. Eu não gosto de jogar assim, não falar nada também. Não dá para falar muito, mas também não falar nada é sacanagem. Então, sobre a imparcialidade, isso. Quarta característica da jurisdição. Uma característica importantíssima. A imutabilidade dos provimentos jurisdicionais. Imutabilidade. A imutabilidade, senhores, se associa ao fenômeno da coisa julgada. Coisa julgada, senhores, que tem assento constitucional no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Mais uma vez iremos a Lindbe, que no artigo 6º, caput, se refere também à coisa julgada. Artigo 6º, caput da Lindbe.
A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. E aí também o parágrafo 3º desse artigo 6º chama-se coisa julgada ou caso julgado, muito melhor caso julgado, né? Coisa julgada é uma tradução horrorosa. Coisa, treco, troço, bagulho, nada a ver coisa julgada. Mas enfim, chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso. Então vamos lá. Por que coisa julgada? Porque isso provém de uma expressão assim, latina, res iudicata. E res, no direito material, é mesmo traduzido por coisa. Então, foram lá no automático e traduziram res iudicata por coisa julgada. Faz muito mais sentido caso julgado. Porque no direito processual, res iudicata significa mesmo a imutabilidade, a definitividade, a indiscutibilidade proveniente de um caso julgado, definitivamente julgado, soberanamente julgado. E por que definitivamente julgado? Porque não cabe mais recurso. Porque ele chegou ao final. Por várias razões. Porque não cabe mais recurso, a parte foi até o ápice do sistema jurídico. No nosso caso aqui, foi até o plenário do STF, não tem mais para onde subir. Ou porque até cabia recurso, mas a parte perdeu o prazo. Porque a parte não quis recorrer. Seja lá por qual motivo. Não cabe mais recurso. Esse fenômeno do qual se diz que não cabe mais recurso, ele é chamado, no jargão jurídico, de trânsito em julgado. Trânsito em julgado é o fenômeno processual pelo qual se afirma o descabimento de recurso. E aí os senhores verão no Código de Processo Civil, artigo 502, a previsão de que denomina-se coisa julgada material. Ali apareceu o termo material, porque a coisa julgada se subdivide em duas. Aí os senhores verão lá na frente isso. Então denomina-se coisa julgada a autoridade que torna imutável, é isso que nos interessa aqui, imutável e indiscutível. Vejam, é indiscutível porque é imutável. Para que você vai discutir algo que você não vai poder mudar? Então é indiscutível porque é imutável. O que é indiscutível e imutável? Imutável porque é indiscutível. A decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Poderia dizer, como é comum dizer, a decisão de mérito transitada em julgado. Porque trânsito em julgado é o fenômeno que representa o descabimento de recurso. Não caber recurso significa dizer transitar em julgado. Então, coisa julgada é, assim como o ato jurídico perfeito, o direito adquirido, aquele artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, como um todo, a coisa julgada que nos interessa aqui, é um instituto que visa promover uma garantia fundamental da maior importância para o Estado de Direito, como o nosso, nós vivemos em um Estado democrático de direito, que é a segurança jurídica. Então, o provimento jurisdicional, a decisão proferida pelo Poder Judiciário, em certo momento, qual momento? No momento em que não caiba mais recurso, uma vez que o Judiciário tenha decidido sobre o mérito, resolvido o conflito de interesse, a partir do momento que não caiba mais recurso e que aquele processo chegue ao fim, forma-se esse instituto chamado de coisa julgada e gera, como consequência, a imutabilidade, a definitividade, a indiscutibilidade, próprio da coisa julgada para afirmar, portanto, a segurança jurídica. E aí, uma característica, e aí um detalhe final. Só
a jurisdição permite isso. Os atos do poder executivo e os atos do poder legislativo são desprovidos dessa característica. Só os atos do poder judiciário têm a imutabilidade. E os senhores não vão se espantar com essa afirmação diante da característica que nós vimos anteriormente da inafastabilidade. Quando nós estudamos o acesso à justiça, a inafastabilidade, já está subentendido que os atos do poder executivo podem parar no poder judiciário. Os atos do poder legislativo podem parar no poder judiciário. Então significa dizer que os atos do legislativo não são imutáveis. Que os atos do poder executivo não são imutáveis. Mas os atos do poder judiciário são imutáveis. Ou seja, uma lei pode ser modificada por uma outra lei, o próprio poder legislativo, ou pelo poder judiciário. Uma decisão administrativa, uma política pública por um ato administrativo, pode ser revisto pelo poder de autotutela da própria administração pública ou pelo poder judiciário. As decisões judiciais transitadas em julgados que provêm sobre o mérito, artigo 502, formam coisa julgada material. E atenção, ninguém mais pode mexer sobre aquilo. Nem os outros poderes, não pode ter interferência externa, portanto. O legislador não pode mexer, o executivo não pode mexer, e nem o judiciário. Não pode um outro juiz, nem um ministro, nem que seja um magistrado superior, mexer naquele processo. A definitividade é nesse sentido. A imutabilidade é nesse sentido. Não se pode mexer depois. Não se pode mexer depois em absolutamente nenhum caso. Não. Nós temos hipóteses excepcionais. E aí eu não vou aqui aprofundar, evidentemente, as hipóteses excepcionais. Eu vou apenas mencionar. O sistema processual prevê alguns casos em que se mexe em decisão judicial transitada em julgado. Em que se mexe, portanto, em coisa julgada. Durante um certo período, pelo período de 2 anos, se você perceber algum vício processual muito grave, que a lei vai te dizer qual é, e vocês vão estudar no momento próprio. É, portanto, cabível, numa hipótese excepcional, a chamada ação rescisória, prevista a partir do artigo 966 do Código de Processo Civil. Então, um instituto jurídico para desconstituir uma coisa julgada, num caso extremo, num vício processual insuportável, algo muito sério, é a ação rescisória, cabível no prazo de 2 anos. E os senhores estudarão isso aqui no momento próprio. Ok? A última das características, a substitutividade. Substitutividade. Esse óculos está me cobrando preço, tem que forçar ali. Tá desatualizado. Substitutividade. Vamos lá. O que significa a substitutividade? Dizer que a função jurisdicional tem como característica a substitutividade significa que o Estado juiz se substitui à atividade de uma das partes ao exercer jurisdição. Ou seja, na verdade, se você for parar para pensar bem, o que justifica a atuação do Poder Judiciário é a lesão ou a ameaça de lesão ao ordenamento jurídico. Então, o que o Judiciário faz? Ele restabelece a ordem. Quando se exerce jurisdição, o Judiciário restabelece a ordem, então ele age se substituindo a parte no que a parte deveria fazer e não fez. É isso que significa a ideia de substitutividade. O Estado ele somente atua quando há, portanto, uma violação, uma agressão, um desrespeito ao ordenamento jurídico, uma ilegalidade lato sensu.
O artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, o que trata do acesso à justiça, e nós vimos aqui, ele fala lesão ou ameaça de lesão. Nós falamos aqui, tutela reparatória e tutela preventiva a direitos. Então não é apenas quando há lesão. Se você tiver um fundado receio, o Estado pode reprimir a consumação de uma lesão. Mas, de todo modo, ter-se-á ali uma comprovação de que a lesão estava em vias de se consumar. O Estado se substitui, portanto, na conduta daquele que estava em vias de agir. Ou, no caso da lesão, o Estado se substitui na conduta daquele que agiu. Exemplo clássico. Sentença condenatória. O Estado se substitui na conduta do réu, que deveria desde sempre ter pago e não pagou. E, se necessário for, o Estado agride o patrimônio do réu, penhora os seus bens e entrega para o autor. Se lá atrás, no data do vencimento, o réu, que era o devedor na relação de direito material, o sujeito passivo da relação de direito material, devedor, tivesse, na data aprazada, tirado uma parcela do seu patrimônio entregue ao credor, sujeito ativo da relação material, nem processo teríamos. Se todo mundo seguisse a lei, na verdade, nem estaríamos aqui para falar de processo. A função jurisdicional ela tem vez justamente porque surge a pretensão. Uma pretensão a ser exercida em juízo. E a pretensão surge porque há o desrespeito à norma jurídica. E esse desrespeito à norma jurídica não pode ser exercido por meio da força. Já mencionamos aqui a autotutela. Essa pretensão para fazer valer um direito de uma das partes deve ser cumprida em juízo, pelo desempenho da função jurisdicional. Então, quem desempenha a função jurisdicional é o juiz. O Estado juiz, quando do desempenho da função jurisdicional, se substitui à atividade de uma das partes e determina. O juiz não atua uma função própria, portanto. O juiz atua uma função se substituindo à atividade de outrem. Essa é a ideia de substitutividade. Ok? Bom, então, meus amigos, a respeito das características da jurisdição, era só isso que tínhamos